Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça e também boas-vindas a você que nos acompanha, além do FM 104,7, nos acompanha com imagens pelo YouTube da Rádio Justiça. Você pode nos acompanhar com imagens ao vivo e pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140. E também a Rádio Justiça está lá no Tuninho. Você pode nos acompanhar também ao vivo. 10h03. Revista Justiça. Debate. Tema do debate de hoje, o direito administrativo sancionador na Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos saber as análises dos desafios da consensualidade nessa área disciplinar, o compartilhamento de provas, prescrição, independência das instâncias criminal e administrativa e muito mais. Por isso, estamos recebendo aqui a doutora em Direito Constitucional, professora de Direito Digital, procuradora federal, Daniele Gontijo. Doutora Daniele, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. É um grande prazer e uma honra estar aqui de novo com você e muito bom dia para os seus ouvintes também. Também está conosco por telefone o doutor Rafael de Matos Cardoso, ele que é doutor em Direito do Estado, mestre e especialista em Direito Administrativo e membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo. Doutor Rafael, que esteve ontem aqui na Rádio Justiça e hoje entra por telefone. Doutor Rafael, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Dani. Obrigado. E está conosco também, sem esquecer que o doutor Rafael e a doutora Daniele são coordenadores de um livro com essa mesma temática. E quero apresentar também o doutor Giovanni Menecussi, ele que é advogado, mestre em Direito Administrativo e membro da Comissão de Combate à Corrupção da OBDF, diretor de comunicação do IDASAN, que é o Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro. Doutor Giovanni, bem-vindo, bom dia. Sérgio, bom dia. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Cumprimento também todos os ouvintes e quem assiste o programa pelo YouTube. É um prazer estar aqui. Vamos começar com a senhora, doutora Daniele. Direito administrativo sancionador na Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não é próximo ao direito, fica aquela pergunta. Afinal, o que é isso, doutora? Faz uma explicação para a gente. Então, esse é o âmbito do direito administrativo que aplica as penas, né? Que sanciona os regulados pela ANPD. Então, a gente coordenou uma obra para falar um pouquinho sobre isso, porque esse ano a ANPD começou a aplicar suas sanções, né? Para quem não sabe, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão do Estado brasileiro que aplica efetivamente no âmbito administrativo a LGPD, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E, dentre as competências da ANPD, tem a competência normativa, ou seja, a competência de editar normas, né, para aplicação da LGPD, tem a competência regulatória, tem a competência fiscalizatória e a competência sancionatória. Então, quando a gente está falando em sanções, a gente está falando aí do direito administrativo sancionador. É essa competência aí de aplicar as penalidades que estão previstas na LGPD, que tem a penalidade de multa, a penalidade de bloqueio de uso de banco de dados, de suspensão de uso de banco de dados. E aí esse livro, essa obra que você falou aí no início do programa, veio buscando, né, se valer aí desse importante momento do nosso mundo jurídico aí, que é o início dessa competência sancionatória da ANPD sendo efetivado aí na prática, porque foi em julho, se eu não estou enganada, a primeira sanção que a ANPD aplicou, que foi para um ente público, lembrando que entes públicos não são sancionados com multa. Sim. Mas foi a primeira sanção que a ANPD aplicou, que foi uma sanção de advertência para um... não, mentira, a primeira sanção não foi para um ente público, foi para um ente privado. Mas a seguinte foi para um... provedor, né? Foi um ente... site. Foi um ente que usava de mensageria na época da eleição. E, por acaso, foi um que foi criado e extinto logo depois da eleição. Mas, em seguida, foram 2 entes públicos que foram sancionados com advertência. Então, esse livro vem buscar discutir isso. A ANPD, no final do ano, começo desse ano, soltou sua norma de sanção, também a norma de dosimetria das penas. E tudo isso trouxe a necessidade do mundo acadêmico discutir, né,
como é que a NPD estava indo bem, estava indo mal, o que ela estava trazendo de novidades aí nesse âmbito de sanções. Então, é essa a ideia, a discussão é sobre isso. Estamos falando da coleção de Direito Administrativo Sancionador, volume 4, Direito Administrativo Sancionador na LGPD, pela editora CEEJ, né? Que seria aqui diminuindo distâncias entre academia e políticas públicas. E sobre esse livro, doutor Rafael, conta pra gente como foi o desafio de ser um dos coordenadores dessa obra, junto com a doutora Daniele. Junto com a Daniele, desafio nenhum, né? Só me facilitou a vida. Inclusive porque os autores e autoras que compõem essa obra nos ajudaram bastante a dar vida a esse projeto. E como a Dani já explicou, é bastante importante esse olhar para o poder público, porque a NPD, a Autoridade Nacional, ela divulgou em fevereiro esse regulamento de dosimetria, né? E nós do IDASAN, aliás, eu nem cumprimentei meu amigo de IDASAN, que eu sou diretor executivo, e o Giovanni é diretor de comunicação. Nós participamos do IDASAN da consulta pública da NPD e enviamos, inclusive, sugestões e críticas a respeito do regulamento de dosimetria, que foi lá em fevereiro. Divulgado em fevereiro de 2023 agora. E o livro aproveita, alguns autores e autoras aproveitaram também para falarem sobre esse regulamento de dosimetria, sobre esse normativo da autoridade que regulamenta como ela aplica as sanções, tanto aos entes públicos como aos entes privados. Então, esse livro já sai quentinho com essa novidade da agência, inclusive no momento, como a Dani explicou, que ela começou a aplicar as sanções. A vigência da LGPD passou por uma novela, né? A lei é de 2018 e ela foi sofrendo alterações com relação à vigência, até por fim entrar em vigor de maneira plena com relação à aplicação de sanções. Então, por isso que só em 2023 a autoridade começou a aplicar as sanções. Ela tem um acervo de processos sancionatórios que está divulgado no site, no portal da autoridade, e a partir desse ano, como a Dani lembrou, a partir de julho, ela começou a aplicar as sanções nesses processos que já estavam tramitando. Inclusive, tem uma curiosidade, Sérgio, e a gente critica isso, que é que a autoridade ela suspendeu os processos de sanção enquanto ela tramitava esse regulamento de dosimetria. Então, o regulamento de dosimetria ele é posterior aos processos que já estavam instaurados para sancionar. E aí tem uma discussão acadêmica importante a respeito dessa possibilidade, dessa retroação da norma. E isso também está discutido nessa obra. Doutor Giovanni, vamos explicar para o nosso ouvinte. Falamos aqui do IDASAN. Eu gostaria que você explicasse para nós o que é, então, o Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro e qual a importância dele também neste livro, que faz parte até de uma coleção. Sérgio, obrigado pela pergunta. Eu acho que isso coloca o tema que a gente vai discutir de uma maneira muito propositiva, até pela formação do próprio IDASAN. O IDASAN ele surgiu de um grupo de alunos e professores na PUC São Paulo, que no curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, perceberam uma deficiência no cenário nacional de uma discussão focada no direito administrativo sancionador. Muito se discutia direito administrativo, mas a especificidade da aplicação da pena, pouca gente refletia e discutia sobre. Então a gente montou esse instituto, formalizou isso, reunindo um grupo de pessoas bastante plural. Então, quem compõe o IDASAN? Professores acadêmicos renomados, integrantes da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, pessoas com visão e experiência de mercado completamente diferente, mas muito experimentados nas áreas de atuação. Então, por exemplo, na LGPD, a gente tem profissionais que atuaram na agência, que trabalham em casos concretos, que defendem clientes em situações nas quais a lei é aplicada e por aí vai. Então, aproveitando todo esse conjunto de material humano que o IDASAN conseguiu reunir, a gente começou a projetar contribuições para o direito como um todo.
Então, discussões no Legislativo, o IDASAN participa sugerindo regulamentação, sugerindo redação, sugerindo e apontando riscos também do que está tramitando nas casas legislativas. A gente também aproveitou isso para criar uma série de livros. Então, a gente lançou o Direito Administrativo Sancionador Comparado, depois o Direito Administrativo Sancionador Disciplinar, em seguida veio o regulatório e culminou com o Direito Administrativo Sancionador na LGPD, cujo lançamento foi feito no escritório do ministro Aires Brito, agora em outubro desse ano. E o último é o Direito Administrativo Sancionador nas estatais. Então, a ideia do IDASAN é aproveitar todo o conhecimento dos seus membros, dos seus integrantes e fomentar o debate acerca de temas relacionados ao direito administrativo sancionador. O que o Rafael falou é exatamente um objeto de estudo do Instituto, que é a dosimetria da sanção, a aplicação da sanção, de que maneira a sanção pode ser melhor aplicada, melhor calibrada, como utilizar a sanção para alcançar objetivos que a própria lei prevê, de uma maneira mais propositiva e menos estritamente com viés sancionatório. Então, é um pouco isso, assim, o resumo do Instituto. Ele surgiu em 2019, então é um instituto muito novo ainda. E se eu puder só complementar uma coisa, Sérgio, quando eu cheguei, eu estava chegando da Espanha, morei um tempo na Espanha para fazer um estágio doutoral, estava finalizando a minha tese de doutorado, e eu me lembro que aí me deparei com a ideia do IDASAN e logo me juntei a esse seleto grupo. E uma das coisas que nos uniu foi identificar que no Brasil tinha muito pouca doutrina sobre esse tema, além de tudo. Muito pouco se produzia sobre esse tema. Só tínhamos as leis. E muita doutrina estrangeira, né? Então, eu tinha acabado de chegar da Espanha, onde se tem uma doutrina muito rica. Tem um professor famosíssimo que morreu recentemente, que é o professor Alejandro Nieto, que é uma referência para todos nós, mas que, assim, lá eu me lembro de olhar e falar, gente, como aqui se dá tanta importância ao direito sancionador? E no Brasil, ainda a gente tinha alguns poucos expoentes, né, do tema. Tem algumas obras clássicas, mas, assim, muito poucas. E, de repente, cheguei e, por acaso, essas poucas pessoas, algumas delas estavam, inclusive, unidas em torno dessa ideia do IDASAN, que veio muito boa hora. Então, essa coletânea também é uma tentativa de suprir um pouco essa falta de doutrina e desse debruçar, né? Essa necessidade de debruçar sobre esse tema, que é tão importante, porque, afinal de contas, gera efeitos práticos, né? A aplicação de penas o fim do processo, gera efeitos práticos para aqueles que são penalizados e efeitos práticos para quem está aplicando a pena via de regra de administração, né? Então, é muito importante ter um estudo robusto sobre isso, né? Pergunto para o doutor Rafael. Doutor Rafael, vamos falar um pouco desse artigo que o senhor escreveu junto com a doutora Daniele. Não é teu? Rafael. O do Rafael é esse aqui, ó. Outro Rafael, né? Esse é o outro Rafael. Vamos achar aqui no livro. Mas vamos lá, contando para o nosso ouvinte, esta aplicação de sanções administrativas ao poder público pela ANPD. Conta para o nosso ouvinte entender um pouco, um resumo do que foi esse artigo. A Dani pegou um xará meu idêntico, inclusive, nós dois antigos, com nome com PH. Com PH. Bem interessante. Ela é outro Rafael, que é um querido também está no IDASAN, né, Dani? Eu escrevi um artigo, Sérgio, nesse livro, que trata sobre a convergência ou não entre Lei de Acesso à Informação e LGPD. E é curioso, porque a Dani, ela esteve na agência, na ANPD, né, tem uma experiência importante, que trabalhou lá durante esses primeiros anos da agência, e agora ela está na CGU cuidando a Lei de Acesso à Informação. Veja como é um destino interessante. E eu escrevi sobre isso. Na minha opinião, eu já posso adiantar, há uma convergência, não há divergências ou conflitos entre a Lei de Acesso à Informação e a LGPD. E o que a gente viu no passado bem recente foi o poder público negar acesso à informação com o suporte na legislação nova, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo que não poderia compartilhar algumas informações porque violaria a LGPD, o que não é verdade. Nós temos várias ferramentas, a própria Lei de Acesso à Informação já trazia a preocupação com a privacidade e a intimidade,
portanto, ela já antes mesmo da LGPD, ela já tinha uma convergência com relação à proteção desse direito, que hoje a proteção de dados é um direito fundamental que foi inserido na Constituição pela emenda constitucional. E a sanção ao poder público é interessante, porque o IDASAN, e aqui nós estamos com 3 associados do IDASAN, que reúne associados em quase todos os estados da federação, Sérgio e ouvintes. Nós temos associados, como o Giovanni bem mencionou, é um instituto muito plural. Então, nós temos pessoas em todos os lugares do Brasil, e diversas formações, e é importante, aqui só quero um parênteses para destacar a capacidade do nosso presidente, que é o José Roberto Pimenta Oliveira, que é procurador da República, de reunir as pessoas, e a generosidade que ele tem foi fundamental para a gente conseguir reunir tanta gente e estarmos com tanto de discutir a contenção. Eu acho que, pelo menos na minha opinião, é a contenção da autoridade estatal, que o Estado ele tem o monopólio da violência, né? E a sanção faz parte da composição desse monopólio. E o Estado ele tem que ter, ao longo da história a gente viu isso, e o direito administrativo ele veio muito para limitar a arbitrariedade. O direito sancionador olha para essa faceta do Estado de punição, né? O poder punitivo do Estado, que acontece no direito penal, por exemplo, e acontece nos âmbitos de aplicação do direito administrativo. Então, a gente olha para esse elemento de contenção e, por um outro lado, a gente olha também para a necessidade ou não, para o impacto da sanção. E na LGPD, a sanção ela vem também para o poder público. Não se aplica multa, como a Daniela já explicou, mas as outras sanções se aplicam ao poder público. E dentro do acervo que a ANPD divulgou, a maioria dos processos sancionatórios hoje em tramitação, pelo menos nessa lista que ela publicou, são contra o poder público. E aí há uma preocupação muito, muito forte de como o poder público está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele é um dos agentes que armazenam e trata muitas informações das pessoas, e é preocupante porque hoje, inclusive recentemente a agência divulgou o quantitativo de incidentes de segurança, e ela desconfia, pelo menos a nota da agência, de que esse número esteja, inclusive, não esteja correto, porque a maioria dos incidentes não teriam sido informados, porque o número de incidentes no âmbito internacional é muito maior. Então, a gente tenta, nos artigos que compõem essa coletânea do IDASAN, investigar um pouco isso, investigar como eu disse, essa contenção do Estado e quais os novos horizontes para aplicação ou não de sanção. Sérgio, só aproveitando o gancho que o Rafael deixou, assim, além de estar aqui hoje participando, eu sou ouvinte do programa. Opa. E eu lembro que recentemente teve aqui o Dr. Arthur, que é diretor da NPD, e falou exatamente desse ponto que o Rafael acabou de mencionar, que é curioso que o setor público esteja tão menos preparado que as entidades privadas para a aplicação da LGPD. Então, quando eu ouvi o programa, aquilo me chamou a atenção. O Rafael falou agora para reforçar aquele ponto que foi discutido. E é verdade. A gente vê que o setor privado ele adota mecanismos mais sofisticados para a aplicação da lei do que o setor público. Então, é curioso que o setor público, nesse aspecto, venha a reboque. E só aproveitando também, no início da fala do Rafael, onde ele aborda o direito administrativo sancionador, e tentando traduzir para quem nos ouve, a relevância da discussão desse tema, que escapa um pouco ao senso comum, é proteger o cidadão do Estado. Então, o Estado é detentor da violência, o Estado ele dá início a processos apuratórios e sancionatórios, e é fundamental a gente estudar como é que essa pena é aplicada, calculada, como é que o Estado consegue, da maneira correta, aplicar uma penalidade ao cidadão, protegendo o cidadão de arbitrariedades. Então, é um pouco esse o viés. É interessante essa colocação que o senhor faz, me fez lembrar de uma outra situação. Eu estava aqui com um especialista sobre licitações
e foi feito o levantamento, né, que os órgãos públicos estão pouco aplicando a própria nova lei de licitações. Seria algo nesse sentido também, quanto às sanções na LGPD? É algo que se assemelha. Em geral, o poder público, ele tem uma letargia na aplicação de determinadas leis. O poder público costuma vir a reboque. Então, a nova lei de licitações é um bom exemplo disso, porque tem um período em que era facultativa a aplicação da lei de licitações. Sim. E a gente observa que, em regra, as pessoas retardaram ao máximo a aplicação da nova lei, porque desconheciam, porque não tinham treinamento, porque de fato gerava insegurança. O gestor público, Sérgio, ele muitas vezes tem receio de aplicar e de ser sancionado pela má aplicação. Então, como ele não sabe, ele não tem um treinamento, o agente público ele não nasce preparado. E ele tem um legítimo receio de, por exercer uma função pública, acabar sendo sancionado. Então, ele fica na zona de conforto. Qual é a zona de conforto? A lei antiga, que ele estava acostumado a aplicar. Então, toda inovação tem um tempo. E muitas vezes o período que a lei coloca de vacância não abrange isso, né? As pessoas deixam para se capacitar, se preparar de última hora. Mas é fundamental a gente ter o poder público treinado, capacitado para bem aplicar a lei. E isso em benefício do cidadão. Vai me lembrando nos episódios, estamos falando sobre também a nova lei de improbidade administrativa e uma das convidadas lembrou do episódio das canetas brancas, né? Nenhum dirigente queria assinar nada por causa desse medo, né, Dani? O apagão das canetas, né? Apagão das canetas, isso aí. A gente esteve conversando em uma live da ZAN na última semana e falando exatamente sobre isso, assim, que como a administração, me parece que a LGPD traz um contexto que ela é mais do que a necessidade de só aplicar uma lei nova também. É uma necessidade de mudança cultural, sabe, Sérgio? É uma necessidade das pessoas entenderem a importância que tem esse negócio de proteger os dados. Então, me parece que a gente tem um contexto aqui um pouco parecido, até falei isso na live, conversando com o Rafael, que a gente tem um contexto parecido com aquele que foi lá em 2017, quando se determinou que a administração todos os órgãos da administração tivessem que montar os seus programas de compliance, seus programas de integridade pública para prevenir atos de fraude e corrupção. Por quê? Porque ali a gente entendia que você precisava virar a chavinha do servidor público. Precisava ter, mais do que escrever um programa, escrever um plano de adequação, precisa ter uma mudança cultural. Precisa que todo mundo compre essa briga. Eu vejo a LGPD, a adequação à LGPD dos órgãos públicos assim. Por quê? Porque é um procedimento que você tem que fazer em todos os processos. Tem que ser feito em todo momento de atuação. É uma preocupação que você tem que ter desde a hora que o processo nasce até a hora que ele termina. Então, é uma necessidade de mudança cultural. E eu tenho para mim uma visão que é minha, que eu acho que falta um pouquinho, eu não sei se a ANPD, que é a autoridade competente para fazer essa regulação, ou talvez ao MGI, que tem uma competência em relação à administração pública para dados pessoais. Eu vejo mais como uma competência da ANPD, mas só colocando uma hipótese, de criar um acompanhamento da administração, assim como foi feito lá na época do compliance. Na época do compliance, quem tinha essa competência era a CGU. Aí o que a CGU fazia? A CGU soltava um passo a passo para os órgãos públicos e falava assim, para você fazer a sua adequação para a integridade, você vai montar um plano. Nesse plano, você tem que me indicar quais são as suas instâncias de integridade, quem trabalha com você, quais os processos que vocês fazem. Ou seja, ela indicava um passo a passo. E os órgãos tinham que cumprir esse passo a passo. Eu imagino que a gente precise fazer um caminho assim para os órgãos públicos terem uma melhor adequação à LGPD. Porque está sendo muito difícil, e o tempo que eu estive na ANPD, acho que me deu esse retrato. Me parece ainda muito difícil para os órgãos públicos entenderem até o procedimento de adequação. Como é que eu faço? A partir de que hora que eu tenho que me preocupar com os dados pessoais que estão nos meus processos? Que hora que eu tenho que tarjar esses dados? Que hora que eu tenho que tirar esses dados do processo? Como é que eu tenho que tratar? Esse processo está no SEI. Que hora que eu tenho que restringir esses dados? Então, me parece que ainda tem muita dúvida em relação ao procedimento prático mesmo.
Então, eu vejo, assim, talvez uma necessidade de atuação mais conjunta com o poder público, especialmente o poder público federal, que é o meu, né, o conhecimento maior que eu tive, e a gente lá na Procuradoria recebia muita ligação de colegas falando, olha, a gente está com um caso assim, como é que eu faço? Eu tarjo? Eu preciso tarjar essa informação que vai para o portal de dados abertos? Então, assim, ainda tinha muito essa dúvida até que o Rafa trouxe anteriormente, da interseção entre lá e LGPD. Qual que é a hipótese de sigilo que a LGPD trouxe? Não, gente, a LGPD não trouxe nenhuma hipótese de sigilo que não tenha na LAI. A hipótese de sigilo está na LAI. É o artigo 31 da LAI, ele já fala desde 2011 em sigilo das informações pessoais. E já fala quais são essas informações pessoais. A LGPD o sigilo já era previsto, mas era escancarado. Ele já era previsto lá. Mas não era... A LGPD veio regulamentar como tratar esses dados pessoais. Mas o sigilo já está previsto lá na LAI desde 2011, no artigo 31. Tanto que existe um enunciado da CGU que fala, administração pública, quando você for impor sigilo a algum documento em razão de dados pessoais, o seu argumento é LAI, não é LGPD. É artigo 31 da LAI. Você não vai justificar na LGPD. Porque existia, inclusive, essa dúvida. As pessoas confundiam isso. Então, assim, me parece que ainda falta esse caminhar junto com a administração. Porque o que o Giovanni falou, eu acho que ele tem toda a razão. Porque o particular, ele contrata consultorias. O poder público não contrata. Inclusive, porque tem discussão se essa matéria, ela não é uma matéria jurídica. Até onde essa matéria não está dentro da competência de atuação da Advocacia Geral da União? Até onde se poderia contratar uma consultoria externa para fazer essa adequação? Então, assim, é um procedimento difícil. Imagino. Né? E a matéria é difícil também. Doutor Rafael, quero continuar sobre esse desafio. Lei de Acesso à Informação, LGPD, o que seria importante sanarmos, assim, que o senhor detecta no seu dia a dia, lidando com o direito administrativo? O importante, Sérgio, é a gente afastar os mitos. Fernando Pessoa tem um poema que diz, o mito é o nada que é tudo. Então a gente ainda tem muito mito, né? Como a Dani acabou de dizer, o sigilo está regulamentado na LAI, não na LGPD. A LGPD em nenhum momento ela fala em sigilo. Mas, por outro lado, assim, eu só queria retomar um pouquinho o que a Dani falou, para ficar bem claro para os ouvintes, Sérgio, que nós estamos na curva, nós estamos dentro da curva de aprendizado, nós estamos vivendo a curva de aprendizado com relação à LGPD. E é interessante porque a LGPD é uma das únicas legislações que posiciona o poder público em uma outra esfera, que é a esfera também de poder ser sancionado, que é a esfera também de agente, de um dos atores que compõem esse grande emaranhado que é o tratamento de dados pessoais. Então, o poder público, ele está com o pé em cada canoa, senão com o pé em várias canoas, né? Porque ao mesmo tempo que ele é um agente de fiscalização, e aí ele atua por meio da ANPD, que não é uma agência, a Dani pode explicar isso muito melhor. Ele também é um agente de tratamento de dados, que pode ser sancionado. E, por outro lado, ele é um agente que é responsável pela concretização desse direito fundamental, que foi incluído na Constituição Federal. Então, ele é responsável pela essa proteção, pela concretização deste direito. Então, ele é um desafio múltiplo para o poder público. Primeiro, dele se adequar à legislação, de entender o que ele precisa internamente, o que ele precisa tem de lição de casa para fazer, porque ele tem um volume imenso de dados. E segundo, ele tem essa responsabilidade de transmitir, despertar na população este interesse pelo direito fundamental à proteção de dados. Porque até hoje a gente viveu como se a gente estivesse usufruindo de serviços gratuitos. Mas não estamos, nós estamos vendendo nossos dados. Os nossos dados são monetizados. Então, a todo momento, em qualquer operação, é muito comum a gente ver isso, né? De repente lança um aplicativo aí, vamos saber como seria você com 80 anos. E aí o sujeito vai lá, instala o aplicativo e está cedendo dados dele. Não é gratuito aquilo, são artifícios que a indústria vai criando para coletar dados.
E é importante esse despertar, esse processo, como a Dani muito bem falou, de alterar a cultura. E isso faz parte a população faz parte desse processo. E o desafio está, acho que maior para o poder público em razão desses motivos que eu acabei de falar, porque ele tem múltiplas atuações aí. E a nossa preocupação, a gente tem falado sobre isso, inclusive no IDASAM, é a respeito de como a autoridade vai se comportar, porque ela não é primeiro, ela não é uma agência, mas ela não seria uma superagência, né? Porque a matéria que ela trata é muito transversal, porque dados pessoais, a gente tem vários segmentos da sociedade, né? E aí isso extrapola, assim, uma competência exclusivamente da autoridade nacional. Ela tem que ter um diálogo maior com as outras agências, ou com as agências, né, reguladoras, que tratam desses segmentos, com outras autoridades, com outros poderes públicos, porque senão ela não vai dar conta dessa missão, que é uma missão muito importante, principalmente agora com esse processo revolucionário que a gente está, de inteligência artificial, de tentativa de regulação de redes sociais. Então, a autoridade ela precisa pensar de uma maneira mais expansiva. Na verdade, o nosso direito, como a gente trata essas questões, precisa pensar em novas ferramentas para conseguir a concretização de direitos e não somente buscar na sanção uma finalidade que ela pode não dar conta para a gente. Então é interessante a gente olhar sobre essa perspectiva de cultura, de como mudar essa cultura, cultura tanto do poder público como enquanto agente fiscalizador, como da população enquanto portadora de direitos e deveres também. Doutor Giovanni. Eu ia complementar o seguinte, a gente já viveu isso em vários outros momentos, e trazendo para momentos recentes, assim. Quando foi publicado o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, quando veio ao mundo, foi uma surpresa e levou-se muito tempo até que as pessoas tivessem a consciência de que na condição de consumidores detinham direitos. E que quem fornecia ou estava do outro lado da relação de consumo tinha obrigações. Isso levou muito tempo para ser implementado. A própria lei do cinto de segurança, quando a lei fala assim, você tem que usar cinto de segurança ao dirigir seu veículo. Eu era criança, eu nunca usei cinto de segurança. Porque aquilo não era comum, assim, era quase desconfortável. E culturalmente isso foi mudando, ao ponto que hoje, quando você entra no carro e não coloca o cinto, você se sente desconfortável. E é curioso porque usar o cinto é um benefício para o próprio motorista, uma autoproteção. E que as pessoas se incomodavam ou relegavam. E hoje as pessoas entendem isso como uma autoproteção. A LGPD, para mim, caminha nesse sentido. Então, hoje as pessoas perceberam que os dados têm valor e que isso é protegido pelo ordenamento jurídico. Aos poucos elas vão acabar aprendendo como usar isso da melhor maneira, da maneira mais eficiente. Mas isso tem um duplo desafio, porque a velocidade hoje é enorme. Então, a cada dia surge algo novo, um aplicativo novo, uma tecnologia nova. E o avanço da inteligência artificial, aliado a Big Data e esse tipo de aprendizado por sistemas eletrônicos de computador, lançam a cada dia para o ordenamento uma situação nova, que às vezes não tem previsão na lei, ou que a lei não responde satisfatoriamente. Aliado a isso, a gente tem na própria ANPD dificuldades como, por exemplo, a própria estrutura da agência. Então, como é que a agência consegue fiscalizar se ela tem um corpo super reduzido de servidores? Existe o limite do possível, entendeu, Sérgio? Por mais que a agência queira fiscalizar, queira editar normas, queira regulamentar, existe o limite do possível. Então, eu acho que é fundamental a gente olhar esses dois aspectos, o cultural e do ponto de vista da estrutura. Como é que o poder público hoje, principalmente a ANPD, está equipada, estruturada e organizada para, de fato, aplicar da melhor maneira possível o regulamento que entrou em vigor? Doutora Daniela, algo a complementar ou posso perguntar do seu artigo? Pode perguntar. Autoridades de proteção de dados, regulação ou garantia, junto com outro Rafael Rodrigues Valença de Oliveira. Então, Sérgio, eu vou puxar a orelha dos meus amigos, Rafael e Giovanni, que ficam chamando a ANPD de agência. A ANPD não é uma agência. E aí, esse artigo fala um pouco sobre isso.
E quando eu falo que a ANPD não é uma agência, por que a ANPD não é uma agência? A gente tem algumas agências reguladoras que são agências que regulam, via de regra, tem a função de regular o mercado, né? Aí nós temos a ANS, a ANAC. E por que eu falo categoricamente que a ANPD não é uma agência? Porque existe uma lei que fala, são agências reguladoras. Aí tem lá uma lista. E a ANPD não está nessa lista. Na época da criação da ANPD, teve todo aquele processo. A ANPD primeiro foi um órgão. Lá quando saiu a LGPD, a ANPD foi vetada pelo Temer, né? Aí, então a LGPD saiu sem um órgão, né, que fosse aplicar a lei. Aí depois a ANPD foi criada como órgão da presidência. Aí depois a ANPD teve o processo da transformação da ANPD em autarquia. Aí depois a ANPD virou uma autarquia vinculada à presidência da República e finalmente, agora no começo do ano, a ANPD virou uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. Mas durante todo esse processo aí, em vários momentos teve essa discussão de se incluir ou não a ANPD no rol das agências reguladoras. Por quê? Porque as agências reguladoras têm essa lei que regula a atividade delas com alguns poderes, especialmente com uma autonomia administrativa maior. E a ANPD nunca foi incluída nessa lei. E aí o que a gente discute aí, eu e o outro Rafael, com o PH também, é que, tudo bem, a ANPD não foi incluída como uma agência reguladora. Mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Primeiro ponto. O nosso direito à proteção de dados pessoais, ele foi incluído como um direito fundamental. Pela emenda constitucional, ele é o último direito fundamental previsto lá no nosso artigo 5º da Constituição. O que significa? E aí eu já vi algumas pessoas discutindo, mas isso é só formal, só incluir como direito fundamental não adianta nada, mas eu acho isso um engano, porque eu acho que tem um significado muito grande incluir um direito como direito fundamental. Porque o que significa um direito reconhecido como direito fundamental? Especialmente significa reconhecer que aquele direito ele tem duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão subjetiva, que é dizer que eu posso opor aquele direito tanto ao Estado quanto a um particular. Então, numa contenda, né, que tenha um ente da administração, um outro particular, eu posso brigar para defender esse direito meu, judicialmente inclusive. Mas tem uma outra dimensão, que é uma dimensão muito importante, que é a dimensão objetiva desse direito fundamental, que é dizer o seguinte: quando eu coloco um direito fundamental no rol do artigo 5º, eu estou falando assim, olha, esses aqui são os valores principais que a sociedade brasileira resolveu proteger. E ali, dentro desses valores, está o direito à proteção de dados pessoais. Quer dizer que, como esses são os valores principais que a sociedade resolveu proteger, esses são os valores que regem todo o nosso ordenamento jurídico. Eles têm uma dimensão objetiva para o nosso ordenamento. Isso gera dois efeitos. O primeiro efeito é uma eficácia irradiante, que é o quê? A partir de agora, todo o nosso ordenamento infraconstitucional, ele precisa ser lido à luz daqueles direitos. Então, ele já gera de cara esse primeiro efeito. A gente precisa ler, a partir do momento em que o direito fundamental à proteção de dados pessoais vira um direito fundamental, a gente precisa ler tudo o que existe abaixo da Constituição à luz da necessidade de proteção desse direito. E gera uma segunda consequência, que é o dever de proteção estatal. Gera para o Estado uma necessidade de se mexer para proteger esse direito. Porque o Estado tem que criar instituições, procedimentos. O Estado tem que efetivamente se equipar para fazer com que esse direito seja concretizado na prática. Ele gera para o Estado essa necessidade de atuar. O Estado fica em mora se ele não atua. Então, a partir do momento que o direito fundamental à proteção de dados vira um direito fundamental, o Estado brasileiro precisa atuar para garantir esse direito para todo mundo. Então, a nossa discussão é, tudo bem, a ANPD ela não é uma agência reguladora, porque ela não está prevista lá na lei das agências reguladoras. Mas a primeira competência da ANPD, lá na LGPD, e considerando também que a própria criação desse direito fundamental, o próprio reconhecimento do direito de proteção de dados como um direito fundamental, gera esse dever de proteção estatal, a primeira competência da ANPD é zelar pela proteção de dados. O Estado tem o dever de zelar pela proteção de dados. Isso nos
faz entender a ANPD como uma competência ainda maior do que regulação. A ANPD não veio só regular mercado. A ANPD veio concretizar o direito fundamental. Então, quando a gente fala, a ANPD não é uma agência, a ANPD é uma autoridade de garantia de direito fundamental. Ela não veio só regular o mercado, ela veio também regular o mercado, mas principalmente, ela veio zelar pelo nosso direito fundamental. Essa é a primeira competência, é a competência precípua. É a finalidade principal da ANPD. É concretizar o nosso direito de todos nós, o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Por isso eu vou puxar a orelha de quem ficar falando que a ANPD é agência. Mas, para esclarecer o nosso ouvinte, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está vinculada a quem? A hierarquia? Como é que funciona? A ANPD é uma autarquia. Então, o regime jurídico dela é uma autarquia em regime especial. A especialidade dela está prevista na lei, na LGPD, né? Então, ela tem algumas coisas que a diferenciam das autarquias comuns, como, por exemplo, ela tem um conselho diretor, esse conselho diretor tem mandato periódico, ela tem todos esses poderes, por exemplo, o poder de regulação que as agências reguladoras têm, um poder normativo ampliado, para poder regulamentar a LGPD, o poder sancionatório. Então, ela é uma autarquia. E hoje ela está vinculada ao Ministério da Justiça. E ela tem essa competência, como o próprio Giovanni já tinha ressaltado, o Rafael também, de sancionar, inclusive, o poder público. Então, vê que ela é um ente diferente dos demais, né? Especialmente por essa atuação que ela tem, que não é em quadradinhos. Porque quando a gente pensa assim, a ANAC, qual que é o quadradinho da ANAC? Aviação Civil. Quando a gente pensa em ANS, qual é o quadradinho da ANS? Saúde. A ANPD, qual é o quadradinho da ANPD? Não tem. É muito transversal. Tudo trata de proteção de dados. Então, a competência da ANPD é muito ampla. Por isso a gente fala que ela tem uma competência... É além da regulação de mercado. É a proteção do direito mesmo. É a concretização desse direito. Doutor Rafael de Matos, levou um puxão de orelha aqui da Daniele sobre a agência, que a ANPD não é uma agência? Injusto, Sérgio, porque eu joguei a bola para ela cortar e ela puxou minha orelha, porque eu já aprendi com a Dani que a autoridade não é agência. Até porque ela está incumbida de... Na verdade, essa incumbência que foi imposta à autoridade, ela faz parte desse movimento que chacoalha um pouco o que a gente entende por regulação. Eu acho que a gente traz uma nova perspectiva de qual que é o papel das agências, né? Porque eu acho que o CAD, a ANAC, a Anatel, a ANS, a Anvisa, assim, as outras agências, elas também têm esse papel de concretização, porque elas partem de um comando constitucional. Isso que a Dani explicou muito bem a respeito da inserção da proteção de dados na Constituição como direito fundamental, ela coloca, a partir da Constituição, um comando que vem de cima, né? Porque o texto constitucional é a lei maior que qualquer Estado democrático. Então, este comando ele tem uma força muito impositiva para o Estado e para todos os outros agentes. E todas as agências, elas buscam na Constituição, ou têm na Constituição a fonte da sua operação. E, no final do dia, essa operação, na verdade, também implica nessa função de concretização de direitos, né? E aí cada uma tem o seu quadradinho, como disse a Dani, e a ANPD não tem um quadradinho, ela tem vários quadradinhos aí. E aí por isso da importância, como eu disse antes, desse diálogo interinstitucional com as outras agências, da importância da ANPD formalizar acordos e vários tipos de cooperação para que ela continue detendo esse poder com relação à matéria, que é a proteção de dados, mas ela receba essa contribuição das outras agências para ela entender como atuar, para ela entender como que ela vai desempenhar de maneira mais efetiva o seu papel de concretização de direitos. E, por final, se não for possível ela obter isso por violação à legislação, dela verificar qual que é o caminho melhor para tratar essa violação. É a sanção? É a autorregulação que está sinalizada na LGPD, quando a LGPD fala de boas práticas? A gente ainda não começou a tratar de autorregulação.
no Brasil com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados sinaliza muito isso. A própria NPD, na sua atuação, ela tem sinalizado um aspecto mais consensual do que punitivo, pelo menos contra o poder público, né? Porque contra o poder público tem uma série de peculiaridades que dificultam, inclusive, a aplicação de sanção. Porque imagine você, Sérgio, se ela aplica a sanção de impedimento ou suspensão do banco de dados, do uso do banco de dados. Isso inviabiliza uma política pública ou a execução de um serviço público. Então, quando ela tenta proteger um direito fundamental, que é a proteção de dados, por outro lado, ela pode aniquilar ou reduzir um outro direito, como saúde, educação e etc. Então, há um desafio imenso para compatibilizar todos esses direitos, inclusive, porque eles estão todos no mesmo patamar. Todos incluídos no artigo 5º, e precisam ter uma conciliação, porque nenhum direito é absoluto. Então, a agência está com essa batata quente na mão aí de resolver isso, e nós todos, operadores do direito, precisamos refletir a respeito de como é essa nova realidade, como lidar com essa complexidade da vida, da sociedade, que hoje se manifesta de uma maneira muito diferente do que há 50 anos atrás, porque o direito ele sempre teve um período de acomodação. Acontece um fato social, tem um período de acomodação, que o direito olha para este fato e decide se ele precisa ser regulado ou não. Hoje, esse tempo de acomodação, ele não se manifesta mais como era antigamente, que a gente ficava anos aí numa maturação, né? Hoje, com a tecnologia, a gente não tem tanto esse tempo. A gente vê isso, inclusive, acontecendo com essa discussão da regulação da AI e de outras regulações de redes sociais e Big Techs. Nós não temos mais esse período tão grande de reflexão. A gente precisa responder de uma maneira mais rápida. O direito precisa aprender a desenvolver mecanismos de olhar para essas situações e buscar soluções de forma mais rápida. Então, nós todos os operadores do direito estamos também com esse desafio de olhar para essa realidade e saber lidar com ela, né? Olhar para o robô e saber como lidar com ele, né? Porque o robô é aplicado hoje na justiça, na própria administração pública, qual é a responsabilidade, quem decide. Aí tem várias polêmicas recentes com, por exemplo, o juiz que a sentença foi feita pela inteligência artificial, não teve uma conferência, e os precedentes que foram citados lá não existem. Então, a gente está diante de um grande desafio, Sérgio. Imagino muito bem esse desafio, né, das autoridades, e a grande população fica mais preocupada quando falamos de proteção de dados, vazamento de banco de dados. E como nós podemos combater isso? O que temos hoje dentro da LGPD, dentro do direito sancionador para combater esse vazamento? É muito diferente quando o vazamento é público, de uma empresa pública, do que de uma privada, doutor Giovanni? Sérgio, a própria LGPD tem um regulamento específico para vazamento de dados e nesse aspecto eu acho que é importante a gente também esclarecer, dado que a Dani e o Rafael acabaram de comentar, que a autoridade não está sozinha. E por que eu digo isso? O próprio artigo 52 da Lei Geral prevê que questões, por exemplo, relacionadas ao direito do consumidor serão protegidos por outras entidades. Então, PROCON, SENACOM, o próprio Ministério Público, na hipótese do uso irregular ou de vazamento de dados que afetem a questão de relação de consumo, e aí estou falando mais no setor privado, tem competência para investigar, para apurar e, eventualmente, até mesmo aplicar sanções. Então, a gente enxerga hoje essa questão da proteção de dados, dado que é um direito fundamental, é o que a Daniele falou, existe um nível de proteção muito mais amplo. E a gente tem exemplos recentes, né, Dani, de vazamentos de dados, assim, grandes vazamentos de dados. É um desafio que se impõe por conta até do desenvolvimento tecnológico e das limitações próprias que o poder público e as empresas têm. Porque você vê, até mesmo a agência, teve recentemente uma agência muito importante nos Estados Unidos que foi invadida e os dados foram vazados. Então, assim, como proteger isso, entendeu? Realmente é um desafio. Acho que a Dani, melhor do que ninguém, vai saber explicar pra gente. Pois não, Dani. Eu acho que, assim, o que se espera hoje é a adoção de medidas de segurança cada vez mais efetivas, né? É o que a LGPD prevê, né? Que é necessário que os
que os agentes de tratamento comprovem que estão adotando as medidas de segurança disponíveis e que sejam efetivas, né? Mas a gente sabe que a gente acaba correndo atrás do prejuízo, né? Em termos de tecnologia, muitas vezes as medidas de segurança ficam obsoletas muito rápido, né? E é o que a gente, para quem tiver interesse, os processos em que a ANPD sancionou casos de vazamento, os 2 últimos casos, se eu não me engano, foram casos de vazamento de bancos de dados. Tem lá todo o processo, o procedimento, como foi feito. Em um dos casos, que foi o que a gente comentou na semana passada, do IANSP, uma pessoa conseguia acessar o banco de dados do IANSP, que é um instituto de saúde dos servidores de São Paulo, com credenciais sem serem válidas, ou seja, não era uma pessoa que tinha acesso àquele banco de dados, ele conseguiu hackear aquilo e entrar e tinha acesso a diversos dados, CPF, endereço, vários dados daqueles servidores e dos seus beneficiários. E aí, assim, o que vai se buscar? Saber se aquela instituição ou aquela empresa está adotando as medidas de segurança, se tinha controle dos logins. São medidas, assim, minimamente básicas, de segurança mesmo, para o acesso à informação. Mas eu confesso que eu sempre fico com a ideia de que a gente... Que isso fica obsoleto muito rápido. Então, precisa sempre estar muito atento a essas medidas de segurança, porque os hackers são rápidos, né? E a responsabilidade dos gestores, dos presidentes, dos diretores, você deu o exemplo do IANSP, como é que fica? Sérgio, deixa eu só falar, você tirou da minha boca Pois negócio. não. Eu queria jogar uma bomba e sair correndo. Eu queria falar sobre isso exatamente e provocar a Dani e o Giovanni. A responsabilidade do Estado, pelo 37, parágrafo 6 da Constituição, é objetiva. O que é diferente da responsabilidade prevista na LGPD, né? Ou, pelo menos, ela não anuncia uma responsabilidade objetiva. Mas, nessa perspectiva do que está no dispositivo constitucional, o Estado, e aí talvez seria o que mais diferencia o poder público do agente privado. O Estado ele responde objetivamente. Então, houve o vazamento, porque até tem a discussão da indenização no âmbito civil, né? Houve vazamento, já há decisões do judiciário dizendo que não se presume o dano, né? A pessoa o titular do dado tem que comprovar que houve algum dano para ele obter a indenização. Só que no caso do Estado, ele responde objetivamente. Depois ele tem a ação de regresso contra o agente que eventualmente causou, né? O dano e praticou o ato. Aí tem essa problematização, Sérgio. Eu só queria jogar essa bomba e sair correndo. Eu sei que ele quer que a gente fale que é um absurdo ter que provar, concordo, Rafa. A intenção ou não, fica igual a própria lei de improbidade administrativa. Houve dolo, não houve, né? Porque é complicado. Você tem que comprovar que teve dano, né? Em muitos casos, o que se discute é isso, se esse dano não seria presumido, né? Pensa, por exemplo, quando você tem vazamento de dados de criança e adolescente. Será que não é presumido esse dano, né? É isso que você queria que eu falasse, né, Rafa? Não, é um vespeiro, né, Dani? É um vespeiro. Esse vespeiro, em algum momento, vai ter que ser mexido. Porque que faz parte da curva de aprendizado, eu acho. É tudo muito recente, é uma matéria que, pelo menos no Brasil, é incipiente e precisa de estudos, assim como a gente tentou fazer nessa coletânea, né? Se debruçar um pouquinho sobre isso, que extrapola, inclusive, né? O que a gente fala na coletânea, nessa da LGPD, como em outras coletâneas do Idasan, extrapola um pouco cada nicho, né? Disciplinar, regulatório, estatal, LGPD, extrapola um pouco porque ele irradia sobre como a gente olha para o direito administrativo sancionador. Então, a gente está com um desafio aí de olhar para isso e como tratar isso, né? O nível de responsabilidade, qual o tipo de responsabilidade, porque a partir de 2013, com a lei anticorrupção, por exemplo, a gente tem aí essa novidade da responsabilidade objetiva. É isso mesmo? Funciona? Qual que é o objetivo? De acordo com o direito, com a nossa Constituição, enfim, são muitos desafios e a gente está tentando enfrentar isso a partir dessa reunião de grandes pensamentos, de grandes pensadores e pensadoras do nosso direito, e é esse um dos propósitos da coletânea, de todo o material que a gente está produzindo.
Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Parto agora para as considerações finais nesse saudável debate sobre direito administrativo sancionador na LGPD. Quero começar agradecendo ao senhor, Dr. Giovanni Menecuzzi, advogado, mestre em Direito Administrativo e membro da Comissão de Combate à Corrupção da OABDF e diretor de comunicação do IDASAN, que é o Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro. Obrigado por estar conosco. Sérgio, o prazer é todo meu, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui no programa, além de assistir agora participar ao vivo. E deixar um recado final que é, o direito à privacidade, ele mudou do right to be alone do final do século XIX para uma concepção hoje de direito ao controle sobre as próprias informações. Essa curva traz desafios e é sempre importante a gente ter oportunidade de discutir e aprender. E a pronúncia acho que eu errei, né? É IDASAN, né? É IDASAN mesmo. IDASAN mesmo, tá certo. Obrigado por estar conosco. Prazer é meu. Vou agradecer ao doutor Rafael, que está conosco por telefone, Rafael de Matos Cardoso, doutor em Direito do Estado, mestre especialista em Direito Administrativo, membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo. Doutor Rafael, mais uma vez, obrigado. Sérgio, eu que agradeço a generosidade, é sempre bom estar entre amigos. Giovanni e Daniele são queridíssimos amigos e é sempre bom fazer novos amigos. Eu não o conhecia, eu conheci ontem, tive esse privilégio de conhecê-lo. Então quero agradecer essa oportunidade de conversar com vocês, de conversar com os ouvintes da Rádio Justiça, de poder compartilhar um pouquinho das nossas inquietações, dos nossos pensamentos, reflexões. Muito obrigado. E eu só quero deixar lembrado de Guimarães Rosa quando ele diz que o que a vida quer da gente é coragem. Um abraço para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço também a doutora Daniele Gontijo, doutora em Direito Constitucional, professora de Direito Digital, procuradora federal e também uma das coordenadoras desse livro que trata dessa temática, né? Direito Administrativo Sancionador na Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com você. E eu queria lembrar para os seus ouvintes que quem tiver interesse no tema, o IDASAN promove lives periódicas sobre esse tema. Então, quem tiver interesse, segue a gente aí no Instagram. IDASAN. Obrigado. Isso aí. E também falar um pouquinho do livro. Já está à venda? Como funciona? Já está à venda. É só procurar pelo nome na internet, que tem a venda online. É o volume número 4, Coleção de Direito Administrativo Sancionador. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados, 11 horas em ponto. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. Teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí Ariana Fonseca e mais um entretexto. E lembrando que esta entrevista vai estar disponível também separado lá no YouTube e você vai poder compartilhar e assistir quando quiser. 11 horas em ponto. Bom dia e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.